Senhoras e senhores deputados, estamos em condições de retomar os nossos trabalhos. Queria cumprimentar os representantes da produção no Conselho Interprofissional que aqui estão connosco nesta fase das audições. De acordo com a lista que aqui tenho, peço desculpa se porventura me escapar algum nome. Está o Sr. Manuel António dos Santos, João Manuel Lopes Leonardo, José Monteiro Maria, o Dr. Miguel Braga, Dr. José Manuel Costa Pereira, Dr. António Luís Januário. Creio que não me escapou ninguém, ou alguém. As regras que nós estamos a utilizar para estas audições são simples. Eu dou a palavra a cada um dos grupos parlamentares para poder fazer uma intervenção, questionando, colocando as dúvidas que muito bem entender. Cada um dos grupos parlamentares dispõe de 5 minutos para poder intervir. Colocadas as questões dos grupos parlamentares, eu dou a palavra aos nossos convidados para poderem fechar esta sessão no espaço de tempo entre 15 a 20 minutos. Uma vez mais, bem-vindos. Vou dar a palavra ao primeiro grupo parlamentar, que é o PSD. Pergunto aos senhores deputados do PSD quem é que toma a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, eu próprio. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado. Cumprimentar todos os representantes aqui da produção no Conselho Interprofissional. Agradecer a disponibilidade para estarem aqui hoje. Não sei se vieram ontem, se já vieram hoje. Se vieram hoje, a viagem não deve ter sido fácil. Uma primeira questão que eu acho que é importante, independentemente da identificação das pessoas, foi feita por parte do Sr. Presidente e que depois gostaria também de ser informado. Pessoas que conheço em representação da Casa do Douro, que estão em representação dos produtores e que fazem parte do Conselho Interprofissional, outras pessoas que não sei a que título de representação como produtores integram este grupo de representação interprofissional. Isto é importante também para nós, para percebermos em termos futuros daquilo que é também a solução aqui preconizada pelo Governo para uma nova reforma institucional, para percebermos hoje em dia também como já se processa essa representação por parte da produção. Dizer então que, ou começando por dizer que o que nos traz aqui hoje é exclusivamente o processo da Casa do Douro, ponto final, não o resto das questões relacionadas com o Douro. E, de uma forma muito telegráfica, tentar ser objetivo na colocação do problema atual e da solução futura. Dizer que o ponto de partida para a proposta que foi, neste momento, apresentada pelo Governo, é uma iminência ou não, uma iminente ou não insolvência da Casa do Douro. Se estamos perante essa iminente insolvência, que caminhos é que poderiam ser seguidos? Ou seja, por um lado, deixar que o processo decorresse naturalmente com as execuções que estão em tribunal e deixar que a coisa terminasse da pior forma, admitir um imediato pedido de insolvência e também outro ponto final, ou então preparar esta proposta que foi apresentada pelo Governo. Saber ou não se isto é um facto. Factos, então, que estão neste momento em cima da mesa para avaliar a situação da Casa do Douro. E os factos são factos, no meu entender, ou no nosso entender. Temos dívidas ao Estado, temos dívidas a fornecedores, temos dívidas a trabalhadores, temos processos judiciais em curso com os bens penhorados, neste caso o património da Casa do Douro penhorado em cerca de 90%, o que quer dizer que muitas das vezes quando falamos da solução de que o património da Casa do Douro vai ser alienado, o património neste momento da Casa do Douro está comprometido, está penhorado. O que quer dizer que, no nosso entender, a Casa do Douro não tem, neste momento, a disposição desse mesmo património. Não é? Depois, dizer também e procurar, daquilo que já foi dito aqui, relativamente ao número de produtores existentes na região, que se falava de serem cerca de 40 mil. Já estabilizámos aqui num número aproximado dos 25 mil, o que quer dizer aproximadamente uma redução de 45%. Se é ou não verdade este número. E já foram várias as entidades que o disseram. Depois, dizer também se
se tem havido, por parte desses produtores devidamente identificados, uma regularização da cotização. Isto é, a cotização para nós é o entendimento de que, ou o pagamento dessa cotização é o entendimento de que os produtores, viticultores, se revêem neste tipo de representação. Se os produtores não pagarem as cotas a quem os representa, é porque certamente não sentem ou essa representação bem feita ou utilidade no modelo de representação atualmente vigente. Este é o enquadramento que nós temos de uma situação que se arrasta ao longo dos anos. Por isso, saber também há quanto tempo os produtores não se reúnem em Conselho Regional ou Interregional. Se é ou não importante que haja essa participação, porque daquilo que nos pareceu ontem da manifestação é que os produtores também estão um bocadinho afastados desta realidade ou desta discussão da Casa do Douro. E depois, se estão afastados, os conselhos, ou neste caso o Conselho Regional, pode não ter quórum para tomada de decisão. Outro assunto que nos parece também importante é o facto de estarem ou não as contas aprovadas na Casa do Douro, porque é importante saber qual o ponto de partida da instituição para este processo negocial. E então vou ser muito telegráfico nas perguntas relativamente à proposta que o Governo aqui apresenta. O Governo apresenta uma proposta pela primeira vez com um enquadramento legal, uma proposta interministerial com uma solução que pode efetivamente resolver as questões da Casa do Douro e da representatividade dos produtores. Saber se essa representatividade que é preconizada para um mínimo de 20% para a Casa do Douro no futuro, um mínimo de 20%, e penso que os critérios depois serão tidos em consideração em função da área de produção de cada um desses viticultores, se concordam ou não que a representação feita deve ser voluntária através da tal associação de direito privado e não de inscrição obrigatória e como entidade pública que aqui que muitas das vezes é defendida. Saber também, ao nível da avaliação dos vinhos, se concordam com a avaliação que foi feita e com a entidade que foi escolhida. Aqui dizer, no critério de avaliação dos vinhos e daquilo que eu me apercebi, não sou um expert e vou terminar, mas quero deixar esta referência que a avaliação dos vinhos às vezes pode ser considerada como a avaliação que um clube faz de um jogador de futebol, em que lhe mete uma cláusula de rescisão para manter seguro aquele jogador no clube num valor superior àquilo que o mercado depois vai pagar. Ou seja, os vinhos nós podemos considerar que têm o valor de não sei quantos milhões, mas efetivamente vale aquilo que o mercado pagar e não outra coisa. Isto é, tentar perceber se a avaliação, e são diversas as avaliações que são feitas em relação ao valor dos vinhos, se corresponde a essa cláusula de rescisão que nós temos como garantia, ou então se corresponde efetivamente ao valor que o mercado vai pagar por ele. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, até porque sobre futebol ainda estamos todos doridos. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Agostinho Santa, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me que cumprimente as pessoas que vão conversar connosco. Confesso que as primeiras palavras, mesmo que gaste 30 segundos, são palavras de emoção. Eu estou aqui, sinto-me em casa desde alguém que é da minha terra, Vila Pouca da Guiar, onde eu nasci, e convivemos muitos anos seguidos, uma pessoa que eu aprecio muito, até às pessoas que da régua me foram conhecendo na terra de coração, que eu também adotei durante algumas décadas. Nesse sentido, dizer-lhes que me sinto muito bem convosco e já agora colocar as questões que devo colocar em nome do Partido Socialista. Primeiro, tentando recentrar o problema onde ele deve ser recentrado. Nós neste momento não estamos em situação de tratar de problemas de grandes diagnósticos passados ou de pormenores daquilo que é preciso fazer. O que é preciso é mobilizarmos-nos a partir do recentramento que é preciso fazer em relação ao problema que aqui existe. E o problema que nós temos aqui é
a existência de uma proposta de lei que poderá ter como consequência terminar com a representação única e coesa através da Casa do Douro dos viticultores do Douro que se dedicam à produção de vinho do Porto. Essa é a questão essencial e é nela que nos temos que basear. Portanto, as minhas perguntas são com base naquilo que é a realidade hoje em dia. Primeira pergunta, como representantes da produção no Conselho Interprofissional e como conhecedores da problemática do Douro, não apenas da problemática dos vinhos, mas da problemática social que a eles é agarrado, nem sempre se pensa nisto, mas esta se calhar é a problemática essencial. O que nós dizemos é, mas neste processo que o Governo iniciou ou retomou e que tem mantido ao longo dos últimos anos, últimos meses e anos, neste processo foram ouvidos? Quando é que foram ouvidos? Como é que foram ouvidos? Com base em que documentos? Distribuíram os documentos? Sabemos e também sabem que foram constituídos uma série de grupos, pelos vistos 7 ou 8 grupos de trabalho que permitiriam fazer, por um lado, o diagnóstico e depois a projeção daquilo que era necessário fazer na região do Douro e na Casa do Douro para resolver esse problema. Esses grupos de trabalho, tanto quanto sabemos, foram constituídos por técnicos dos próprios institutos públicos. Primeiro, dizer se algum de vocês, se alguma das vossas associações que representam, tiveram participação nesses grupos de trabalho e já agora, principalmente, se no meio disto tudo, as conclusões, pelos vistos ninguém conhece, pelo menos vocês conheceram. Sabem as conclusões que foram apresentadas por estes grupos de trabalho? Porque, pretensamente, essas conclusões seriam aquelas que baseariam as propostas de lei que a seguir apareceram. O que nós perguntamos é, conhecem essas conclusões? E se as conhecem, parabéns, porque serão a primeira entidade a fazê-lo, a dizer que sim. Depois, o problema que a região tem reconhecido, designadamente através dos representantes políticos das populações, estou a falar principalmente acima do Douro como conjunto de autarquias, de representantes das autarquias do Douro, têm dito que o problema maior nesta altura e que pode impedir que as coisas sejam tratadas no são, ou seja, de uma forma séria e consequente, é a mistura entre a situação das dívidas, que nós já vimos que existem e que é preciso resolver, e o problema institucional e estatutário. Esta mistura, esta confusão de águas entre duas situações, em que para resolver uma se obriga a ter que resolver a outra de forma precipitada, o que nós queremos saber é o que é que vocês pensam sobre isto, se era possível ou não era possível, e o que é neste momento urgente, antes de mais conseguir-se fazer. Depois, considerando a passagem a hipotética passagem do Estatuto ou da natureza de direito público da Casa do Douro para natureza para direito privado, diz que isso é livre, como é evidente, uma associação privada só pode ser dessa forma. O que nós queremos ouvir da vossa parte é que implicações é que vocês acham que isto tem no equilíbrio daquilo que é necessário ter na região e no confronto entre a produção e o comércio, e depois a importância que isto tem na representatividade dos próprios pequenos e médios viticultores. Já aqui fomos dizendo que a importância da representação ou a importância que a região tem dado a este assunto e o facto de estar contra ou a favor está a ser medido nesta altura pelos vistos poucos manifestantes que teriam estado no dia 2 de julho na Régua. E o que nós dizemos é que se calhar é preciso ouvir toda a região e é preciso ouvir principalmente aqueles que representam a população e que são capazes de refletir sobre esta situação. Mas também o que é que tem a dizer com isto? Ou seja, no equilíbrio que é necessário estabelecer na região entre as diversas profissões, o que é que vocês sentem que pode acontecer em relação à Casa do Douro passar para a Associação de Direito Privado? A questão, tenho que me limitar ao tempo que tenho e já será muito pouco, a questão da avaliação dos vinhos do Douro. E que é fundamental, quer dizer, não podemos dizer que isto não seja fundamental, porque a resolução do problema das dívidas da Casa do Douro passa também por aí. O que nós perguntamos é se aceitam que essa avaliação, independentemente de ter sido feita pela UTAD, que é a nossa universidade, e acho que nenhum de nós aqui vai defender outra coisa que não seja a importância que ela tem na região e o estatuto de credibilidade que ela tem e das pessoas que a ela pertencem, mas de qualquer maneira nós sabemos que o estudo foi feito por 2 economistas, com uma projeção de natureza também económica e economicista,
O que nós perguntamos, mas acham que é possível fazer uma valoração correta e clara de vinhos finos velhos do Douro através de projeções apenas económicas? Não era fundamental que especialistas a este nível, dos tais vinhos finos velhos do Douro, porque é uma situação tão específica, tão particular, que se calhar haverá tão pouca gente que deles é capaz de falar, acham ou não que devia ser? E já agora, a questão parece-lhes ou não que a existência, que já foi aventada há 3 anos atrás, numa proposta que existiu, pelo menos a existência de uma cláusula de salvaguarda para evitar que a subjetividade posta nesta avaliação ou noutras avaliações que existam, é ou não necessário uma cláusula de salvaguarda que permita dizer o seguinte: os vinhos vão ter que ser valorados independentemente da avaliação feita pelo mercado, vão ter que ser provados, sentidos, cheirados, e aí é que eles valem aquilo que valem, e o que nós perguntamos é se não era fundamental a existência de uma cláusula de salvaguarda que diga se os vinhos, afinal, no mercado vierem a ter um valor reforçado, essa mais-valia deve ser posta, deve ser entregue posteriormente à Casa do Douro. Muitas outras situações havia, designadamente já agora uma que eu coloco apenas em termos de a questão da importância ou não da produção participar com o comércio numa tentativa de regulação diferente daquilo que tem acontecido no Douro, plurianualmente, da questão da produção, no que tem a ver com a produção, com a estabilização do volume e com a produção anual, bem como dos preços a praticar. O que é que tem a dizer sobre isso? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Abel Batista, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, todos os representantes do Interprofissional da Produção aqui presentes e colocar aqui algumas questões que têm efetivamente a ver com a questão do interprofissional. A primeira delas era, nós temos que saber, o interprofissional, para funcionar bem, temos que identificar e ver a representatividade de quem temos sempre do outro lado. Eu ontem colocava esta questão ao comércio, que se fez representar, o comércio na sua totalidade se fez representar na sua delegação ontem apenas por 2 pessoas. Porque dizer os outros não precisam vir, nós representamos todos. Ou seja, há aqui da outra parte, uma posição muito mais fácil de consertar do que do lado da produção, com certeza, mas há aqui uma posição muito mais forte. E essa é que eu acho que é o grande desafio que se coloca neste momento à produção, que é de ter uma representatividade também muito mais forte. Há bocadinho, e os dados são fornecidos pelo próprio Presidente do IVDP, o Douro tem, ou não terá mais, de acordo com os últimos recenseamentos, de 25 mil viticultores. Menos de 1000 terão mais de 15 hectares. Ou seja, nós estamos a falar de cerca de 24 mil pequenos produtores que precisam de uma representatividade forte. Ora, para termos essa representatividade forte, temos de ter organizações fortes. Essa é, na minha opinião, inegável. Eu pergunto neste momento aos interlocutores do Interprofissional da Produção: existe esta força na produção? Existe esta força na representatividade da produção? E se essa força existe neste momento, tem existido nos últimos anos, quem é que a tem representado? Primeira questão. Segunda questão, uma das formas que aponta o próximo quadro de apoio à agricultura, o próximo PDR está designado assim, é um forte apoio ao associativismo, às organizações de produtores, para criar escala junto à produção. Se nós temos escala hoje no país, em alguma coisa, é num setor só, o leite. É o único que tem escala, porque a organização de produtores é fortíssima. E, apesar de tudo, têm algumas dificuldades, mas conseguem ter aqui negocial. Ora, qual é a forma de se organizarem que o interprofissional na área da produção se propõe fazer? Essa era a primeira questão. Depois, uma vez que estamos numa situação de uma proposta em cima da mesa, uma das ideias fortes é de que no representantes da produção no Interprofissional do IVDP continua a ter 5 membros e aponta-se para que sejam nomeados no máximo por 3 associações, ou seja, para criar também escala. Qual é a vossa opinião sobre esta matéria?
Sendo a proposta que aqui está também em cima da mesa quanto à Casa do Douro, e estarão aqui representantes de outras associações que estão no Interprofissional sem ser a Casa do Douro. A Casa do Douro terá logo à tarde uma audição específica para tratarmos só sobre a direção da Casa do Douro. Mas qual é a opinião que tem a produção de a Casa do Douro passar uma associação de direito privado, de inscrição facultativa, mas que possa ter aqui uma forte intervenção junto da produção, não apenas no interprofissional, mas também na área da formação, na área da promoção, na área do apoio técnico aos produtores, aos viticultores. Qual é a vossa opinião sobre esta matéria? Depois há aqui uma nota que, se alguém deve dar uma opinião sobre isso, estão aqui presentes, que é o interprofissional da produção. Porque uma das propostas que está em cima da mesa é assegurar durante os próximos dois mandatos, uma representatividade mínima no Conselho Interprofissional de cerca de 20%. Já ouvimos até que há pedidos para que possa ir até 50%. Qual é a vossa opinião em termos de produção sobre esta proposta? Finalmente, havendo aqui uma assunção desde logo por parte do Governo, neste caso, que apresenta aqui conjuntamente com a autorização legislativa o projeto de lei que se propõe apresentar, de equiparação para todos os efeitos legais a pessoas coletivas de utilidade pública à nova entidade Casa do Douro. Qual é a vossa opinião sobre esta matéria? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Ramos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, todos os representantes da produção aqui presentes e agradecer a disponibilidade para virem. Imagino que não seja fácil ouvir algumas coisas que já ouviram até agora aqui nesta reunião, porque para mim, que não sou duriense e que não sinto as coisas como vocês sentem, também não foi. E não posso deixar de fazer considerações sobre isto, nomeadamente considerações ao título de manifestação, quando deputados eleitos por uma determinada região não acompanham os seus viticultores e fazem essas considerações. Aliás, tentam também esconder aquilo que é a posição dos seus autarcas, dos seus partidos, que ouvimos aqui ontem relativamente a estas matérias, e infelizmente também ouvimos aqui ontem que ainda não acabámos as audições, ouviremos até o fim, mas claramente aquilo que nos tem chegado é um conjunto de entidades e a região contra esta proposta do Governo, e temos o PSD e o CDS e as entidades portadoras a favor da proposta do Governo. E isto também diz muito do posicionamento de cada um. Depois não deixa de ser curioso que se fala em ganhar escala precisamente na altura que se quer acabar com a instituição que representa em conjunto a produção. Isto é assim, uma posição um bocadinho esquizofrénica do Governo relativamente a estas matérias. Gostava de uma forma muito sucinta e muito clara, colocar um conjunto de questões. Primeiro, se entendem que há uma relação entre a fragilização da Casa do Douro e os problemas sociais e económicos que a região hoje vive. Há 30 anos que a Casa do Douro, a representação da produção, está a ser atacada, e que relação temos hoje um Douro que é a região mais pobre do país, uma das mais pobres da Europa, curiosamente onde se produzem dos vinhos mais caros do mundo. Que relação é que existe entre esta fragilização da representação da produção e entre as dificuldades que a região tem? Depois, como é que sentem na região que um Governo está sempre disponível para salvar aí um conjunto de empresas e de entidades, nomeadamente financeiras, nomeadamente as bancárias, com problemas de má gestão, e pôr o nosso dinheiro lá em cima, que relativamente à Casa do Douro, uma entidade representativa da produção, a resposta que tem é: passa para cá o património e agora acabamos contigo. Como é que se sente isto na região? Era importante perceber. Depois, relativamente a isto, já foi perguntado o que é que entendem de o saneamento financeiro, que é importante, não é? O resolver os problemas financeiros da Casa do Douro com a extinção. Se estes processos tinham que estar efetivamente ligados um ao outro, ou se estamos aqui a misturar coisas que não deviam ser misturadas.
Depois gostava de saber se, da perspectiva da produção, se o que se sente na região, o que se ouve na região, se há entidades ou se há estruturas com vontade de jogar mão àquela Casa do Douro que for extinta e que ficará com o remanescente do património daquele que não servir para pagar dívidas. Se isso se ouve na região, se é sentido esses interesses ou não em jogar mão àquilo que lá está. Depois, o posicionamento no interprofissional. A produção e o comércio têm o mesmo peso no interprofissional e o IVDP serve de fiel da balança, desempata. Nós ontem quisemos perguntar ao comércio se havia aqui algum comportamento tipo por parte do IVDP, se havia um padrão. Se o IVDP estava normalmente do lado da produção, se estava do lado do comércio, quando tem que desempatar. O Sr. Presidente do IVDP, que saiu antes, disse-nos é que nunca tenta não tomar posição e só o tomou uma vez e foi do lado da produção. Mas o comércio o que nos disse é que o IVDP está sempre do lado da produção. É o que nos diz o comércio. A nós até nos estranhou, porque os dois anteriores presidentes do IVDP, um foi para a Vini Portugal e outro foi para a Gancruz, como administradores, e por isso, tendo o comércio tanta razão de queixa da direção do IVDP, foi chamá-los precisamente para seus quadros, e por isso estranhou-nos essa posição. Mas já agora ouvir a vossa posição e também como o funcionamento e o enquadramento da representação da produção a partir da extinção da Casa do Douro, a esta perspectiva de durante 2 mandatos a Casa do Douro assegura 20%, sim, a Casa do Douro que ficar, não é esta, não é a Casa do Douro que ficar, a instituição que suceder à Casa do Douro no património, não nas competências, fica com um representante. Como é que depois se encontram os outros e como é que isso se enquadra? Gostava também de perguntar, diz a proposta de lei que a entidade que suceder à Casa do Douro terá entre as suas competências prestar serviços aos viticultores, nomeadamente de assistência técnica, formação profissional dos viticultores e dos técnicos de cooperativas, apoiar a elaboração de projetos em matéria de estruturação da vinha no uso de técnicas de produção, na utilização de produtos fitofarmacêuticos, na adoção de práticas ambientais, no apoio a registro de parcelas junto das finanças da Conservatória e outras entidades, na organização da contabilidade, na prestação de auxílios contra os meios de produção e segue por aí. O que eu pergunto é se não existem já estruturas e entidades no Douro que prestem estes serviços. Que é o Governo, agora por decreto, é que cria uma associação privada, que não o pode fazer, é até outra coisa estranha, e ainda por cima fica sob tutela de um membro do Governo, uma associação privada, e se isto já não existe? Isto tem que ser o Governo que está a criar isto, escondendo, logicamente, a importância da representação unânime da produção. Depois, vou terminar, Sr. Presidente, peço desculpa, uma coisa fundamental que é relativamente aos preços, e como é que do lado da produção sentem isto? O que é que isto pode ser feito? Diziam-me lá, porque na quarta-feira, eu não sou eleito pelos distritos do Douro, mas estive lá com os agricultores, e o que me diziam é que a pipa é paga a 100 euros. Há uma das exportadoras que paga a 75 euros a pipa do vinho de pasto. Isto não chega, o granjeio é muito mais que isto. O valor do granjeio, como é que isto se resolve? Quando, por outro lado, temos os vinhos mais caros, como eu já disse, na região, e produzidos a partir de alguma destas casas, perceber esta problemática e como efetivamente é que isto se resolve. Obrigado pela tolerância, Sr. Presidente. Muito obrigado também, Sr. Deputado. Vou agora dar a palavra aos representantes da produção no Conselho Interprofissional, Sr. Manuel António. Eu peço, por favor, se algum dos senhores quiser intervir, peço só que se identifique no início da intervenção para efeitos de gravação, para poder ficar identificado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Eu tenho vindo, e mais os meus colegas, especialmente a direção, a esta Assembleia e à Comissão, e eu pelo menos estou num estado de grande admiração, porque de facto parece que aquilo que nós viemos cá fazer nos anos anteriores não resultou em nada, ou resultou em nada, porque as perguntas são tantas e as dúvidas são tantas que não se justificam muitas delas à minha consciência. Eu vou responder telegraficamente porque também desejo que os meus colegas da produção possam emitir opinião sobre esta situação. Eu vou responder à questão dos produtores. São 40 mil ou 25 mil? São 25 mil
aqueles que têm acesso à denominação de origem Porto. Mas há um conjunto de viticultores, pequeníssimos viticultores, que são desprezados e que são colocados de lado pelas leis. Quem tiver menos de 1000 metros quadrados, enfim, não é considerado para a gestão das denominações de origem da região. Portanto, há 40 mil que se dedicam e, pelos vistos, o IVDP despreza essa força dos 15 mil que não deveria ser desprezado. A regularização das cotas, bom, os senhores já tomaram aqui várias vezes resoluções sobre o problema das cotas. O problema é que existem leis conflituantes, existe uma lei que diz que as cotas são obrigatórias e ninguém quis assumir a responsabilidade de fazer cumprir aquilo que são as leis e, portanto, o Estado de Direito sobre este aspecto pouco fez ou nada fez na região. Por culpa de quem? Por culpa daqueles que têm poder. Estão no poder. E estiveram no poder. Bom, manifestação de ontem, ou de ontem, quero chamar só a atenção de que não é uma manifestação promovida pela Casa de Ouro, mas dentro da sua liberdade de ação, cada associação tem o direito de fazer manifestações. E nas circunstâncias atuais, deixem-me dizer-lhes que a manifestação não foi um inêxito, como se diz para aí. Mas deixem-me também dizer uma coisa, será que os deputados ao Parlamento Europeu que foram eleitos pela percentagem que foram, têm menos capacidade e têm menos autoridade por terem sido eleitos por um número reduzido de portugueses? Bom, eu gostava de saber essa situação. Perguntaram-me aqui dos 7 ou 8 grupos de trabalho. Nada. Não tivemos conhecimento de nada. Nem os documentos que foram apresentados no Parlamento e ao mesmo tempo a dação em cumprimento remetida com ultimato à Casa de Ouro foram do nosso conhecimento até esse momento. Mais do que isso, deixem-me dizer-lhes que foi enviada, olha que isto é muito sério, Sr. Deputado, isto é muito sério, isto não dá para rir, é muito sério. Foi enviada uma carta, porque nos deram 10 dias, foi enviada uma carta e quero aqui dizer, estou pronto para ser confrontado com quem foi o meu interlocutor, que na véspera do esgotar dos 10 dias, da Secretaria de Estado do Ministério da Agricultura, me telefonaram e naturalmente que o Sr. Secretário de Estado também pôs em voz alta, e eu pedi-lhe também para pôr em voz alta do lado de lá, e apresentaram-nos 3 cenários. E nós dissemos, pronto, a nossa carta que nós vamos enviar cabe nos 3 cenários. E os 3 cenários previam que houvesse negociações durante o período legislativo. Isto é, nós dissemos, nestas condições não subscrevemos, mas aproveitemos o período legislativo sobre esta matéria para estabelecer ligações e negociações com o Governo. Até hoje essa carta não foi respondida. Sr. Deputado, de facto, nós estamos naquela região com um problema que, segundo a Sra. Ministra, dura há 30 anos. Os meus colegas de direção e os meus colegas de interprofissional, alguns têm vários mandatos, mas nós é que estamos a arcar com essas responsabilidades todas do passado. Nós estamos a tentar resolver problemas que foram criados por militantes de determinado partido, e só por esses, há 15 e há 20 anos atrás, e nós estamos a tentar resolver esses problemas. Portanto, o nosso papel deveria ser enaltecido. E resolvemos muitos problemas. E só não resolvemos mais porque esta estratégia de destruir a Casa de Ouro vem mesmo da nascença da Casa de Ouro. Porque houve gente que não ficou contente
Houve gente que não ficou contente com os poderes que foram dados à Casa de Ouro. E, portanto, a partir daí, foi esperar até o dia do acerto de contas. E, pelos vistos, o acerto de contas é colocado hoje, com a possibilidade de extinção da Casa de Ouro. Ora bem, vamos lá ver a questão da força da produção. Numericamente, somos os mesmos do comércio. Só que, de facto, há sensibilidades na produção. Não há sensibilidades no comércio. Está a ver, o Sr. Deputado fez bem em chamar a atenção de que ontem vieram 2 e hoje viemos 6. Mas viemos 6 para, na pluralidade das sensibilidades existentes, cada um poder dizer aquilo que entende sobre estas matérias. Mas quem é que dividiu? Bom, dividiu quem legislou que o movimento cooperativo devia ser representado pela maior cooperativa. Na altura existiam 17 cooperativas, e a maior cooperativa é que representava os outros. Nada de discussões, nada de plenários das cooperativas para encontrar... Eu costumo dizer, se fosse um coxo ou um cego da cooperativa Santa Marta de Penaguião, era o coxo ou o cego que vinha para aqui representar, ou que vinha para representar a produção também. Isso não se faz. Porquê é que não haviam de ser o plenário das cooperativas a escolher aqueles que entendiam que era o melhor? Isso foi um divisionismo puro. Quem o fez? Um governo do PSD-CDS, em 2003. Portanto, não vale a pena estarem a atribuir responsabilidades à produção sobre essa matéria, porque, de facto, os governos, e com particular evidência para os governos PSD-CDS, dividiram de forma absolutamente visível a produção. Bom, quanto ao interprofissional, eu quero dizer que existiu interprofissional no tempo da CIRD, e seria bom que ele se tivesse desenvolvido. Deixou de existir interprofissional no tempo do IVDP. Primeiro, porque o interprofissional do IVDP e o próprio IVDP não são aquilo que as profissões queriam. As profissões queriam um IVDP de base interprofissional. E o IVDP que nós temos não é de base interprofissional, porque os representantes da direção são nomeados pelo Governo, agora sem ouvir sequer as profissões, na verdade, e mais do que isso, não passam de funcionários do Ministério da Agricultura. Não deixam de ser diretores-gerais que têm que obedecer cegamente às orientações. O Sr. Presidente do IVDP poderia ter dito que não participa nas votações e não participa em nada que ponha em causa o Governo. Mudo e calado. Para que é que serve esse IVDP? Para muito pouco. Os preços 75 e 100 euros, e com isto termino a minha intervenção, são uma realidade. Bom, o Douro perdeu 60% dos seus rendimentos até há 3 ou 4 anos atrás. Bom, e o que é que se faz, ou o que é que se fez, e nós temos tentado que se faça no sentido de levar a que se socorra toda essa gente que no Douro está no limiar da pobreza, está a abandonar as suas profissões, está a eliminar a sua atividade, especialmente na pequena e média propriedade. Essa é uma realidade inquestionável. Se aqueles que de lá são não transmitem esta realidade no país, são cegos, surdos e mudos. Eu agora, os 75 euros são uma realidade, os 100 euros são uma realidade, mas também é uma realidade que desde há 10 anos até há 2 ou 3 anos atrás, ou até hoje, até passada a vindima, o preço dos vinhos generosos, o preço do vinho generoso que se vendia na altura a 1.150 euros no mínimo a pipa, hoje vale 800 e tal. E há 10 anos, ou há 12 anos, fabricavam-se, digamos assim, 150 mil pipas de vinho, e hoje estamos nas 90 e tal mil pipas de vinho, ou 100 mil pipas de vinho. Como é possível pagar a trabalhadores? Como é que é possível rentabilizar as explorações? É por isso que eu digo, este é um problema extremamente sério. E, perante a resposta
a resposta que o atual governo dá a um problema seríssimo é extinguir a Casa de Ouro e pô-la a concorrer com organizações que já existem no terreno. Bom, agora o meu colega, os que quiserem usar a palavra, fazem favor. Identificam-se. António Januário, da direção da Casa de Ouro e também representante da produção no Conselho Interprofissional. Eu vou tentar ser muito rápido, até para não defraudar as expectativas dos meus colegas e porque logo tenho a oportunidade na audição da tarde de me pronunciar. Eu naturalmente que tenho que dizer o seguinte desde já. O respeito pela Assembleia da República obriga-nos a estar aqui hoje, pese embora as nossas expectativas, enfim, nos resultados desta reunião são, e assumo em termos individuais, nulos. E fico perplexo, e eu só vou bater aqui num ponto nesta intervenção. Fico perplexo como é que os seus deputados continuam a participar numa intoxicação de uma teoria que não é correta. Porque isso dizer que a Casa do Douro vai continuar, que só vai mudar o modelo porque ela passa de público a privado, Sr. Deputados, é um embuste. A Casa do Douro vai ser extinta no dia 31 de dezembro. Há amigos meus que até dizem que ela vai morrer e vai ser enterrada. Eu vou mais longe. Ela vai morrer e vai ser cremada, que é para não sobrar rigorosamente nada. E o que vem a seguir não é nenhuma Casa de Ouro. Peço desculpa. O que vem a seguir é uma associação privada que já existe ou que pode vir a ser constituída, que não tem nada a ver com Casa de Ouro. Eu percebo que isto interessa ao Governo fazer aqui uma colagem, mas a associação privada que vem a partir de 1 de janeiro não tem nada a ver com a Casa do Douro. A Casa do Douro é extinta, os seus trabalhadores vão para o desemprego e no dia 1 de janeiro, ou a partir dessa data, o Governo entrega, ou quererá entregar, o património disponível daquela casa a uma associação privada. Património que é público, Srs. Deputados. Não é do Estado, mas é de uma associação pública. E pela proposta do Governo, o que o Governo pretendia era ter a assinatura de 3 diretores para poder dizer que eram os órgãos da Casa do Douro. E eu aqui digo, de forma clara e inequívoca, que o Governo jamais terá a minha assinatura nessa estratégia. O Governo se quer dar a uma associação privada, que no Douro toda a gente sabe qual é, e os seus deputados aqui, muitos deles também sabem qual é. Se o Governo quer dar, que dê, pode dar, mas não é com a complacência dos diretores desta instituição. Essa instituição privada, no fundo, é o óbvio, vai receber 1 euro milhões com jackpot de mais de 30 milhões de euros, porque ficaria com a sede, com os armazéns, com delegações espalhadas pela região, com 30% da participação na Real Companhia Velha, com saldos de gerência se os houver. Ainda fica, vejam bem, a Casa de Ouro está tão má, com uma imagem tão degradada neste país, mas o Governo ainda vai permitir a essa associação privada que, se quiser, pode acrescentar ao nome originário a designação Casa do Douro. Vejam bem, ela está tão mal, tem tantas dívidas, é evidente que tem, nós até vimos esta semana num jornal atribuírem à Sra. Ministra 350 milhões de euros de dívida. Não vou comentar porque não quero acreditar que a Sra. Ministra o tenha dito. Srs. Deputados, desde há uns meses, quando o Governo concluiu esse trabalho que foi feito por grupos do Governo, a primeira mensagem que se passou na comunicação social foi: a Casa do Ouro deve 160 milhões. Foi logo a partir daí tentado denegrir. Afinal, percebe-se, inclusivamente pela proposta do Governo, que a Casa do Ouro tem património para pagar a dívida e ainda sobram mais de 30 milhões para dar a uma associação privada. Mas é bom que os seus deputados também tenham a noção, e eu não estou aqui para fugir às minhas responsabilidades de diretor daquela casa durante 4 anos, porque sou trabalhador
desde o ano 2000 daquela instituição, e sou viticultor também, e filho e neto de viticultores, aquelas dívidas não foram constituídas por esta direção. Vão ver quando é que nasceu a dívida ao IFAP. 89, 90, há mais de 20 anos, Srs. Deputados. Ainda eu nem sequer sonhava estar na Casa do Douro. IVD, data de início, 98. IVDP, por causa da CIRD, 1997. ADSE, 1994. Segurança Social, 2004. Dir-me-ão, claro, não se pagam e a dívida vai acumulando, é óbvio. Mas, portanto, vamos ser sérios na abordagem, porque, se formos sérios, teríamos que dizer aqui muita coisa que nenhum dos senhores quer ouvir, e permitam-me esta liberdade, porque os senhores são meus representantes, eu votei em muitos dos senhores para estarem aqui na Assembleia. Portanto, eu sinto-me como cidadão no direito de dizer aquilo que penso, naturalmente não pisando o risco, enfim, porque também tenho o meu nível educacional, mas, senhores deputados, custa muito ouvir aqui certas coisas. Senhores deputados, os senhores estão a ouvir aqui hoje ser representantes de um órgão, de um instituto público, em que esse órgão, o mandato é de 3 anos, e estamos em funções há 6 anos. E depois ouvimos críticas porque não há eleições na Casa do Douro. E porquê é que não houve eleições na Casa do Douro até hoje? Ó, senhores deputados, vamos ser sérios. O processo inicial com o Governo coincidia com o período eleitoral, foi entendido pelos órgãos da Casa do Douro que não teria sentido realizar eleições porque, naturalmente, que havendo um novo estatuto, haverá sempre eleições na região e, portanto, isto tinha que ser bem pesado, porque quem marca as eleições da Casa do Douro não é a direção da Casa do Douro, é o Conselho Regional. A direção da Casa do Douro emana do Conselho Regional. É o Conselho que é eleito na região. E, portanto, foi entendido pelos representantes dos produtores que não faria sentido, num período negocial, abrir um ato eleitoral que poderia, passado 2 meses, enfim, estarmos com um novo ato eleitoral. Que é o que vai acontecer com essa proposta de lei que, pelos vistos, os senhores, ou parte maioritária dos senhores, apoiam. Se for concretizado o decreto-lei que o Governo quer levar avante, após a publicação do decreto-lei, vai ter que haver eleições na região. Os senhores já foram ver bem o método eleitoral da Casa do Douro, feito pelo Governo PSD-CDS em 2003. É que entre o momento da convocatória das eleições para o Conselho Regional e o momento em que houver uma direção daquela Casa, passam 2 meses, por razões formais. Quer dizer, os senhores vão patrocinar uma eleição de uma direção que vai estar em funções 1 mês. Sr. Deputado, não me deduzam daqui que eu não quero eleições. Quero eleições o mais rápido possível, até porque eu não fujo às responsabilidades. Posso marcar posições políticas e vou marcá-las, porque no dia em que este Parlamento aprovar esta proposta do Governo, porque discordo dela politicamente, eu apresentarei a demissão de diretor da Casa do Douro. Por discordância política com a postura deste Governo. Mas isso é uma posição pessoal. Quanto ao resto, eu logo vou alongar-me noutras questões, porque nós traremos aqui um conjunto de situações que só queremos que os senhores deputados, no momento em que votarem a proposta de lei do Governo, saibam várias questões que nós entregaremos em papel para que mais tarde ninguém venha invocar que desconhecia determinadas situações. Muito obrigado. Eu, Monteiro Maria, sou agente agrícola, vivo a atividade agrícola desde os 24 anos. Faço parte do Internacional já há bastante tempo, faço parte do Conselho Regional de Viticultores, já fui vice-presidente do Conselho Regional de Viticultores e já faço parte do Conselho Regional de Viticultores há mais de 20 anos. Fui funcionário da Casa do Douro e, por conseguinte, também conheço bem por dentro
todas as vicissitudes da Casa de Ouro. Eu gostaria de dizer o seguinte, eu ouvi e li e escrevi com atenção as perguntas que foram feitas e desta forma rápida e simpática que vocês querem que nós respondamos não é possível. Se eu responder a todas, se eu ou os meus interlocutores tivessem que responder às perguntas, eu demoraria pelo menos uma hora. Eles parece que não têm muita vontade de responder, eu gostaria de responder, porque sou uma pessoa séria e gosto que as coisas sejam tratadas seriamente. Se calhar, também para não ser mal criado e não ser interpretado mal, vou ter que fazer o mesmo que os outros fizeram, responder rapidamente. E então, no lugar de me debruçar sobre as questões de toda a vicissitude que aqui foi posta, porque aqui que está aqui não é sobre o Estatuto, mas é sobre uma vida e atividade vitivinícola da região, que eu gostaria de comentar, e há aqui muita imprecisão, e eu gosto de dizer às pessoas, olhos nos olhos, porque eu gostaria de dizer abertamente, alto e bom som, que o Internacional é uma monta de vaidades. Eu, por acaso, com respeito, tenho a Assembleia da República, vim hoje de gravata e de casaco, normalmente não uso. Sou viticultor, mas com respeito que vos mereço e a honra com que tenho em que vocês nos representem, obrigou-me a vir nestas condições. E fico defraudado de vir aqui com 4 horas de viagem e eu tenho que responder tentativamente. Primeiro, porque as pessoas, por muita mobilidade que tenham e consigam exprimir e consigam ter algum dom de oratória, ficam perturbadas, não conseguem dizer minimamente aquilo que dizem. Eu já gastei 2 segundos a dizer este introito porque não quero ser mal interpretado. Mas gostaria de dizer aqui o seguinte, abertamente é o seguinte, em relação ao interprofissional. E eu vou-me debruçar só ao interprofissional, vim aqui convocado nessa situação e, por conseguinte, fico triste, fico danado, fico revoltado que não me ouçam das outras questões. Mas estou disponível para vir cá outro dia, dos dias que quiserem. E faço com a mesma vontade e com a mesma vontade. Porquê? Porque há aqui muitas imprecisões e é preciso chamar o nome às pessoas. E olhos nos olhos. O Sr. Presidente já disse aqui que o Sr. Presidente do Internacional é mero funcionário do Governo. Mas isso não é que me dói. O que me dói é que ele não represente, como deve ser, os viticultores para que foi emanado. Porque efetivamente ele está a ganhar, e se ele não fizer aquilo que o Governo lhe manda, é posto na rua, opa, isso eu respeito. Cada um tem que, na vida, tem que fazer alguma ginástica para se aguentar nos postos. Aceito isso. Agora, não aceito é a forma como se lidam as coisas. E nós, várias vezes, sendo minoritários no Internacional, conseguimos algumas vitórias, conseguimos algumas vezes fazer passar com dificuldades tremendas o preço, o vinho, em termos de escoamento. E daquilo que ficou dito aqui, em termos do Internacional, há questões que são de dar aos céus. A principal questão é esta, é que há muitos anos, há mais de 20 anos, o vinho era vendido ao preço o dobro do que é vendido hoje. Vinho de Porto. Mas, embora as grandes empresas tenham acabado, as pequenas empresas tenham acabado, mas as grandes empresas estão cada vez melhor. Por conseguinte, a dívida, a dificuldade, o trabalho do dia a dia é só para o desgraçado quando ela está o sulfato e acabar a terra. Do resto mais nada. Do resto está tudo. E a região continua a estar cada vez mais pobre. E a região é fundamental que as pessoas vão lá, façam inquéritos, perguntem às pessoas. Vocês têm essa possibilidade, vão lá, são bem recebidos, com certeza, são bem recebidos e veem. A região está cada vez mais pobre. Mais grave ainda é vermos ali os barcos com uma imponência, os homens todos a passearem ali com o olé, desculpem o termo, e os outros estão ali a trabalhar as terras e a pôr os taludes direitos e a cortar as silvas e o que é mais, para os outros passearem, e de nós não fica nada. Mesmo tudo aquilo que foi feito em termos de Douro, que são as grandes riquezas, que é a barragem, companhia limitada, nós, zero. Eu ando a trabalhar há 60, ou há 44 anos, ou há 45. Levanto todos os dias às 6 da manhã. Tenho que todos os dias de manhã abrir a janela para ver se está a chover ou está a nevar, porque senão tenho que botar mais produtos. E eles são caríssimos. Custam hoje, há 20 anos, o vinho é mais barato de 20 anos, e os produtos custam mais 5 vezes do que custavam há 20 anos. Isto é para que os senhores, eu não vou adentrar nada, porque eu sei, também não sou estúpido, que a Casa de Ouro acabou, está extinta. Por conseguinte, isto para mim, eu, da forma que vejo, tenho visto a atividade em termos do Governo e daquilo que tem acontecido no país, o Governo vai decretar. Agora, há aqui 2 coisas que são fundamentais em termos de internacional. O internacional, nós temos dado o melhor por nós. Porque efetivamente aquilo é uma monta de verdade. E porquê? Porque no internacional nós estamos lá para quê?
para dar parecer, para ser ouvido, para falar, para comentar, mas não há nada que a gente possa reprovar. Isto é abismal. Se eu faço parte de uma Assembleia Geral, de um organismo que não pode alterar nada, estou lá só para dizer, não concordo ou concordo. E a única coisa que me dá a possibilidade de eu discutir é dizer, são 90 mil pipas de vinho e eu quero 95 mil. Porque nós nunca tivemos a peleidade de pedir muito mais do que isso. A nossa diferença em termos de produção é sempre de 5 mil pipas, 6 mil pipas, nunca é mais do que isso. Mas como eles têm o dinheiro, são fortes, são eles que vendem, nós estamos a nos sujeitar, estamos a ser comodidos, estamos a ter alguma habilidade. Porque mesmo no ano em que eles dizem, nós só queremos 90 mil pipas, deviam nós comprar, mas não compram, compram o que eles querem. E mais, e eles fixam um quantitativo benefício e depois pagam aquilo que querem, não pagam mais. Ando há 10 anos a pedir que aumentem 2%, 1%, 3%, não, antes pelo contrário, cada vez baixo mais. E este ano já há vinhos do Porto de 2013 vendidos a 850 euros. Já se vendeu no Douro vinho a 265 contos. Eu vendi, é para verem o que eu, 265 contos, não sei a conta, não sei quanto em euros, tudo bem, desculpem esta diferença, mas é para que não fuja à realidade, podia me enganar aqui nos números e depois a seguir, um aldrabão disse uma mentira, não é, é por esta razão que eu faço isto. Mas há outra coisa que eu queria dizer. Nós estamos no internacional com muito mais dificuldades, e a dificuldade que está no internacional deve-se precisamente à representatividade. Normalmente, quando se faz alguma coisa para que seja séria, temos que estar em igualdade de circunstâncias. Os exportadores têm uma associação e no meio entre eles escolhem quem vai e quem não vai. Nós não. Nós é uma associação, outra associação, não é um conjunto, não é o grupo que nós temos de fazer em termos de nós. É, eu vou pela Casa de Ouro, este meu colega aqui, o doutor, vai para uma empresa, outro vai não sei o que mais, e cada um tem que representar aquilo para que foi mandatado. O doutor, por muito que goste da minha cara ou não goste, não vai decidir em termos de viticultura em relação ao conjunto da região, vai em relação àquilo que os colegas dele querem. Se ele não fizer aquilo que os colegas querem, possivelmente também sai fora. Agora, isto foi feito para reinar. Porque nós não podemos estar num organismo em que nós estamos a estar para um lado e há alguns problemas não estamos a estar para o outro. Não é o caso, aqui no meu amigo não é o caso, mas outros já aconteceu algumas vezes. E eles, efetivamente, nesta posição, têm uma ocasião, porque é ele próprio, são eles próprios que fazem entre eles quem vai ou quem não vai. Está aqui o Sr. Manuel António a pedir-me para tentarmos resumir as nossas intervenções. Mas eu peço desculpa, mas eu não vou dizer tanto aquilo que antes queria dizer, pronto, mas se querem falar, não, pá, vocês ou estão incomodados ou eu estou a dizer mentiras, duas umas, então desmintam, não é? Se eu estou a dizer qualquer coisa que não querem, então desmintam, não é? Porque eu assim sinto-me, eu já não tenho muita vontade e é como digo, tenho aqui uma série de questões que gostaria de responder. Vocês não há possibilidade de responder. Agora cortam o fio à meada, vou no candeeiro. Eu tenho que apanhar o comboio e já nem levo o carro para casa. Eu disse que somos responsáveis em relação às questões do internacional. E do internacional porquê? Porque no internacional é preciso perceber o seguinte, é que no internacional deveria ser criado condições para que toda a responsabilidade não fosse do governo nem fosse de ninguém, fosse de quem emanena. Era lá que deveriam ser discutidas todas as questões em termos de ouro. E hoje tínhamos discussão. Porquê? Porque se estivesse mal ou deixasse estar mal, ou estava adiantado ou não estava adiantado, a culpa era nossa. E quando nós chegássemos aqui agora a dizer, ai Jesus, que vão fechar a Casa de Ouro, vocês é que eram os culpados, vocês é que não tiveram condições para que criarem. Não, se nós estamos de tal maneira divididos, de uma tal forma, isto está tudo feito ao contrário, está tudo feito para que se crie o bode expiatório onde não deve estar. Porque quem devia ter a responsabilidade de pôr ou não pôr, de estar bem ou estar mal, devíamos ser nós. E quem devia ter que responder por essa situação que vai acontecer ou não vai acontecer, devíamos ser nós. E cada um daqueles que não quer estar ou não quer tomar responsabilidades ou tem medo delas, então abdicava e punha o lugar de posição.
Eu teria muito mais para dizer, mas estão aqui, eu já não vou dizer mais, estou disponível se quiserem. Eu vou tentar que os meus pares, ali a direção e nós, façamos destas perguntas que estão aqui todas, uma resposta aqui à Comissão, para que vocês possam ler e saibam da verdade. E vou querer também assinar por baixo, José Monteiro Maria, que é para vocês, pelo menos, saberem que o que vem aí, podem contar com o homem sério e honesto do Douro, que veio aqui dizer a verdade. Dizer a verdade, porque há aqui afirmações que não correspondem minimamente à verdade, e eu sou daqueles que gosto de confrontar as pessoas, chamá-lo para mim e perguntar-lhes se é verdade ou mentira, porque eu, felizmente ou infelizmente, tenho assistido a todas, e sou daqueles que, quando tomo conta de um lugar, não falto, doente ou não doente, eu só se não puder andar, é aquilo que falto, porque sempre que me pedem em qualquer sítio, eu estou lá na hora e sou pontual e estou sempre presente. Eu agradeço, desculpem a forma como eu estive aqui, agradeço a vossa intervenção, mas gostaria muito mais de dizer, mas vou procurar que um dia qualquer que vão à região, ali o meu conterrâneo, por conseguinte isso é fácil falar com ele, mas ele também sabe tão bem como eu o que é que se passa. Os outros senhores, esse senhor também conheço bem, sou amigo do pai dele há muitos anos, e por conseguinte estou muito bem com o pai, já estive lá muitas vezes em casa dele, não sabe, mas porque eu já estava em Lisboa, mas pronto, de qualquer maneira, despeço-me com amizade, pá, e louvo o vosso trabalho. Porque quando as pessoas estão num trabalho destes, em que a informação que chega aqui não vem aqui nada, é claro que depois sai a lei, há cada rei, são aqueles, mas não tem a culpa nenhuma, porque quem tirou as coisas é quem pôs as coisas inquinadas cá. E depois, como vêm de gravata, como vêm, não é? Até acreditam, não é? Se eles viessem todos como devia ser, se calhar até nem acreditavam. Muito obrigado. Costa Pereira, Presidente do Conselho Regional e eleito em Conselho Regional para fazer parte ou integrar o interprofissional. Aliás, como 6 dos seus elementos, à exceção dos 2 representantes das associações, que também são eleitos em Conselho Regional, mas que são indicados pelas respectivas associações, outros 6 elementos, portanto 10, saem do Conselho Regional. E pedi a palavra apenas para fazer 2 ou 3 retificações a afirmações que aqui foram feitas, que na realidade não correspondem à verdade. Primeiro, dizer-se que o Conselho Regional não reúne só quem não está atento à região ou quem dá as informações, efetivamente, não acompanha a vida do Conselho Regional e, por má fé, poderá prestar essa informação. Aliás, quem conhecer a lei sabe perfeitamente como é que ela funciona. O Conselho Regional, em primeira convocatória, tem que ter 62 elementos. Em primeira convocatória. Mas em segunda, pode funcionar com menos elementos. Mas, para além disso, ainda temos uma permanente, que representa o Conselho Regional. E se verificarem os nossos documentos, e se tivessem pedido esses documentos, verificariam que a permanente reúne sempre, e tem sempre quórum. E que o Conselho Regional, também, na grande parte das suas vezes, tem reunido, sobretudo quando é feita a convocatória, a segunda convocatória. Portanto, esta precisão gostaria que fosse efetivamente aqui registada, porque por vezes quem está nestes órgãos e quem dá gratuitamente, como os 100 e não sei quantos elementos do Conselho Regional, dão gratuitamente a sua colaboração ao Conselho Regional, não devem ser tão maltratados como algumas afirmações aqui foram feitas. Aliás, não é fácil, ou é fácil entender, porque muitas vezes o Conselho Regional não funciona. No governo do Durão Barroso, Dr. Durão Barroso, criou-se uma nova legislação sobre este órgão, onde diz que ele deve ser composto por 125 elementos. Caros amigos, numa região como aquela, não é fácil reunir 125 elementos sempre que é necessário. E como todos trabalham, estas reuniões são feitas ao sábado. E como também devem saber, os nossos agricultores, viticultores, é ao sábado também que trabalham. É nos seus tempos livres. E por isso ainda é mais difícil nós podermos efetivamente reunir este órgão. Quem fez essa legislação fez-la de propósito e teve um intuito, foi tentar provar que o órgão não funcionava. Isto é claro, quem fez foi com esta finalidade, porque senão não faria. Isto é um... Exatamente. Relativamente à proposta que agora está em discussão, eu devo dizer que, enquanto Presidente do Conselho Regional, nunca fui contactado por ninguém, nunca recebi qualquer documento para poder discuti-lo no órgão. Nunca. As informações que eu ia colhendo era por parte da direção, que me dizia sempre, não houve diálogo.
Nunca ninguém discutiu connosco, apenas nos pediam números. Grupos de trabalho existiam, nunca nos chegaram conclusões. E por isso fomos confrontados de uma forma autoritária com um projeto que nos disseram ou é isto ou não é aquilo, ou aceita ou não aceita, o problema é vosso, nós não queremos discutir, não queremos dialogar, é esta a via que vamos levar para a frente. E com toda a sinceridade, esta proposta é má. Esta proposta é má. Primeiro, o enterro, como foi já aqui dito, da Casa de Douro. Deixou de haver representação dos vitivicultores na região. Vão-se pulverizar as representações. Nós agora, dizia o Sr. Deputado, que nós agora, a nossa representação, que se via pelas manifestações, já não tinha significado. É depois, com 3 ou 4, conforme prevê o decreto-lei, 3 ou 4 hipóteses de representatividade, das quais algumas só têm um elemento, que vai haver representatividade dos pequenos agricultores, dos viticultores na região. Oh, caro amigo, quem diz isso, efetivamente não conhece o que está escrito nessa lei, ou se conhece, está a tentar desvirtuar aquilo que lá está escrito. E quer dizer que vai deixar de haver regulação na região. Vai deixar de haver regulação. Isto é, se hoje há um órgão, o interprofissional, que à partida deve ser um órgão de regulação, onde estão os representantes do comércio e da produção, caro amigo, a partir daí a produção vai fazer o que quer. Vai fazer o que quer. Nós, já foi dito aqui pelo meu orador antecessor, já foi dito, o comércio, já foi dito que nós, infelizmente, estamos uma batalha no Conselho Interprofissional, estamos uma batalha grande. As nossas vitórias ou as nossas derrotas não têm qualquer significado, porque efetivamente, estando de um lado e do outro, a balança pende sempre para um lado. Lá vamos conseguindo, com muita luta, passadas 90 para as 95 mil, mas pouco mais, não conseguimos muito mais do que isso. Mas a partir de agora isso vai acabar com este decreto-lei, se o comércio decidir que são 80 mil, são 80 mil. E eu quero ver os problemas sociais que a região vai ter. Já hoje tem problemas sociais e económicos gravíssimos. Há gente a passar fome naquela região, há gente cada vez a passar mais fome naquela região, há miséria. Eu quero ver se isto for para a frente e se for aprovado, quem é que vai assumir a responsabilidade da crise económica e social que hoje já é intensa na região, mas que a partir de agora vai ser muito mais intensa. E depois quero ver quem é que assume a responsabilidade de tudo isto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, concluída esta audição com... Faz favor, só queria... E tenho 2 minutos então. Meu nome é Miguel Braga, sou presidente da AVEPOD, a Associação dos Produtores Engarrafadores do Douro e Porto. Só 2 coisas. Primeiro, eu não sei como é que foi feita a avaliação dos estoques da Casa de Douro, porque também não os conheço. Segundo, já ouvi falar em 50 avaliações diferentes. Só queria que me explicassem que raio de avaliação é que fizeram. Terceiro, acho que o problema da Casa de Douro tem que ser resolvido. Não sei se esta é a melhor maneira. Sinceramente não sei, acho que é um bocado feito em cima do joelho, porque eu não vejo esta celeridade numa proposta feita pelo Conselho Interprofissional ao Governo para transferir o IVDP para uma entidade privada. Isso sim, isso é que era bem feito. Agora, não vejo essa celeridade relativamente ao IVDP. Relativamente à representatividade, nós somos poucos, mas eu represento mais de qualquer deputado europeu por Portugal, em percentagem. Então, não me queria alargar mais nada. Obrigado. Muito obrigado. Queria agradecer a vossa presença nesta audição da Comissão. Senhores deputados, tenho aqui 2 questões ainda que vos queria colocar antes de suspender os trabalhos. A primeira tem a ver com a documentação que já foi distribuída por todos os grupos parlamentares, da Comissão de Trabalhadores não estar presente na primeira audição da tarde de hoje. Falando com o Presidente da Casa do Douro, o Sr. Manuel António, tenho a sua aquiescência no sentido de podermos antecipar a audição com a Casa do Douro para as 14h30, 14h40, damos aqui alguma tolerância no sentido de poderem também almoçar. A segunda questão tem a ver com a metodologia dos nossos trabalhos para esta questão. Portanto, pedi aos senhores deputados que se pudessem, que estivéssemos reunidos a partir das 14h30,
Com a Casa do Douro, dávamos aqui uma tolerância de 10 minutos para nós podermos despachar as nossas questões internas e passamos então à última audição desta série. Srs. Deputados, estão suspensos os nossos trabalhos. Muito obrigado.